CVV, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Compartilhe com o CVV. Nos nossos programas, temos procurado mostrar a você, telespectador, que o CVV oferece apoio emocional através do telefone, pessoalmente, por carta, por e-mail, pelo chat e também pelo VoIP Skype. Os voluntários do CVV se colocam disponíveis para ouvir quem nos procura em uma conversa com compreensão e com respeito e, acima de tudo, sem julgamentos. Temos trazido temas que buscam a valorizar a vida. Igualmente, temos trazido profissionais com formação e especialização nos temas que estamos tratando. Muitas vezes, falar é o melhor remédio. Nem sempre temos esta percepção. Portanto, através dos nossos programas, procuramos esclarecer a você, telespectador, a forma de acessar o CVV caso você esteja querendo desabafar ou se no seu convívio tem alguém que esteja em vulnerabilidade emocional. No programa de hoje vamos falar sobre a filosofia do CVV. Vamos responder a perguntas que normalmente nos chegam, que normalmente fazem ao CVV. Principalmente perguntas que nos são colocadas por candidatos a se tornarem voluntários plantonistas no CVV. O programa de hoje está recebendo Roberto Carreu. Roberto Carreu é voluntário do CVV há 15 anos, hoje faz atendimento no chat e é coordenador nacional do Eixo Voluntariado. Também estamos recebendo Márcia Araújo Pereira. A Márcia é publicitária, é voluntária do CVV há 8 anos e é coordenadora de atendimento por e-mail no posto de Sorocaba. Sejam bem-vindos, Roberto e Márcia. Obrigada. Boa noite, muito obrigado. Roberto, na sua apresentação, eu mencionei que você é coordenador nacional do Eixo Voluntariado. O que é o Eixo Voluntariado e qual o objetivo dele? E na sequência, eu gostaria que você falasse para o telespectador que queira procurar o CVV através do chat, como deve fazer? Bom, o CVV, enquanto eixo voluntariado, ele é uma estrutura criada pelo Conselho Diretor São Paulo, visando para os voluntários uma atenção especial aos voluntários, onde nós começamos em 2014, é muito recente. Em 2015 nós fizemos um trabalho para, dentro do objetivo do eixo voluntariado, que é a manutenção, motivação, retenção de voluntários. Perguntamos aos voluntários o que motivava e o que não motivava a permanecer no CVV. Isso gerou um trabalho que foi sendo desenvolvido em 2015 e 2016 para que as pessoas possam permanecer no CVV. Serviço voluntário é um serviço difícil, existe muita rotatividade. E o nosso objetivo, face ao crescimento que está vindo, nós precisamos de voluntários e para isso nós temos que desenvolver metodologias de retenção, motivação. Além de também criar mecanismos de atração para o voluntariado do CVV, que as pessoas se interessem e venham participar dos programas de seleção e permaneçam como voluntários. Este é basicamente o chamado eixo voluntariado ligado ao Conselho Diretor do CVV São Paulo. Quanto ao chat, a pergunta? Como procurar pelo chat, né? A pessoa que quer falar com o CVV através do chat. O chat é um dos programas do CVV em que a pessoa, muito procurado pelos jovens, então pelo nosso site, a pessoa tem lá os 5 programas, as maneiras de ser atendido pelo CVV,
e clicando a pessoa vai acessar o chat. Muita fila no chat. Nós temos poucos voluntários e a procura é muito grande. Então, é necessário um pouco de paciência, tem um horário específico também para o chat, ele não funciona 24 horas, mas o acesso é pelo nosso site e tem que esperar um pouquinho porque a quantidade de pessoas que procuram é muito grande. Márcia, você coordena o atendimento por e-mail no posto de Sorocaba. Os atendimentos por e-mail que o CVV disponibiliza, eles são online? Não. Os e-mails, né, a maneira da pessoa procurar o CVV por e-mail também é acessando pelo site. Ali tem na página principal do CVV, ele tem a palavra e-mail, um dos balões, né, que simbolizam o CVV, tem a palavra e-mail. A pessoa clica naquele balão e vai escrever a sua mensagem, vai colocar o seu nome, vai colocar o e-mail, o seu endereço de e-mail e depois vai escrever o que ela necessita, tudo que ela quiser. Aí esse e-mail é recolhido pelo central de atendimento de e-mails do site e disponibilizado aos postos que fazem esse atendimento. Nós temos um prazo, no máximo até 48 horas, para tentarmos enviar a resposta àquele que nos escreveu. A pessoa, quando quer falar daquilo que está sentindo, ela precisa de um ombro amigo naquele momento. E você mencionou na sua resposta de que os nossos atendimentos não são online. Sim. Por que uma pessoa deixaria de ligar para o telefone, para o chat e procuraria um atendimento por e-mail? Sim. Às vezes, a pessoa, tem muitas pessoas que não gostam de falar, elas têm dificuldade de falar. O e-mail proporciona isso, como a carta no passado proporcionava, hoje muito pouco usada, foi transferido para o e-mail. Outra coisa que o e-mail possibilita que você escreva pode escrever da maneira, no tempo que você quer, na sua casa, no seu quarto, no seu computador, no celular, sem ninguém estar ouvindo, permite essa privacidade. Mas o principal, às vezes as pessoas, aquelas que escrevem, muitos deles são jovens, eles dizem que eles preferem essa forma que o pai não está ouvindo ou o amigo não está ouvindo. Então, a gente, com respeito, né, disponibilizamos no site essa ferramenta. É possível hoje. E também, uma das possibilidades, quando o Roberto, né, disse que o chat tem filas, é uma das possibilidades para a pessoa que está angustiada, ela pode enviar um e-mail. Neste momento, aquilo que estava represado e que ela queria falar e não foi possível em função da fila, da demora, ela relata através do e-mail, ela nos envia. Às vezes são 2 palavras, preciso conversar. Dessa forma, nós temos recebido por volta no posto de Sorocaba. A estrutura total é muito maior que isso, mas o posto de Sorocaba tem 20 voluntários que, além de fazer um plantão normal, faz também este extra para responder e-mails. E nós temos respondido cerca de 200, 250 e-mails por mês. Poderíamos responder mais. Não sei se eu respondi. Perfeitamente. O nosso programa foi à rua ouvir dúvidas que as pessoas têm no trabalho que o CVV oferece. Vamos ouvir uma pergunta. Eu tenho 18 anos, eu sou estudante e eu gostaria de saber o que significa para você o seu trabalho como voluntário no CVV. Obrigada. Roberto? Bom, o trabalho de voluntários é uma busca a mais, né? É uma saída da loucura do dia a dia, da competição, do acúmulo, para o mundo da cooperação e compartilhamento.
O voluntariado é um investimento de longo prazo, né? É uma construção de longo prazo. Então, para mim, é uma coisa muito importante, porque dá uma visão de longo prazo na vida, uma estabilidade, e vale a pena investir em nós mesmos quando nós temos essa disponibilidade. Para mim, é uma coisa muito importante, recomendo a todos. Vamos ouvir mais uma pergunta. Meu nome é Luiz Carlos, eu tenho 40 anos e sou professor de inglês. Eu gostaria de saber do CVV o seguinte: com tanta gente falando de sofrimento, isso deve causar desgaste ao voluntário e deve afetá-lo. Pensando nisso, o CVV tem algum tipo de atividade interna que favoreça o cuidado com o voluntário? Sim, nós voluntários, além do curso preparatório que a gente recebe, que nos esclarece sobre sentimentos, a maneira como a gente deve perceber as pessoas que nos procuram, esse curso ele tem muito conteúdo e possibilita que a gente faça uma imersão dentro de nós mesmos. No momento que a gente inicia o trabalho voluntário, a gente está consciente de que nós vamos passar, nós vamos ouvir situações difíceis, situações de sofrimento. Nós somos preparados para isso no curso. Mas também, entrando e começando o atendimento, que nós chamamos de plantões, cada semana nós disponibilizamos 4 horas e meia do nosso tempo para ouvir as pessoas. Como que a gente consegue lidar com isso? Além do nosso preparo que foi durante o curso, nós nos ajudamos mutuamente. Nós oferecemos apoio emocional às pessoas que nos procuram. E também oferecemos o mesmo apoio emocional para os nossos colegas. Ninguém está livre de ter um desconforto emocional. Nós somos voluntários por 4 horas na semana, mas o restante do tempo da nossa vida, nós somos pessoas comuns. Também passamos por momentos onde precisamos conversar. Nesse momento, a gente pode recorrer ao trabalho do CVV, o nosso colega de troca de plantão ou o nosso colega de plantão, às vezes conversamos com eles, falamos daquilo que está nos angustiando, e também temos grupos. Nós nos reunimos em grupos estabelecidos, com reuniões frequentes e mensais, onde a gente vai falar daquilo que temos dificuldades. E cursos de aperfeiçoamento constante. Ou seja, a gente recebe um grande apoio. O próprio CVV, o próprio trabalho, é uma ferramenta importante que a gente utiliza para nos sentir melhores quando passamos por este desconforto. Eu percebo pela sua resposta que os voluntários do CVV não são super-homens ou mulheres maravilhas, a expressão que usei no último programa. Você usou a expressão de que são pessoas normais. Então, pela sua resposta, é certo eu dizer que o próprio trabalho do CVV, o próprio voluntariado do CVV, ele alimenta o voluntário para essa situação que o telespectador colocou? Sim, se eu entendi, se isso desgasta? Então, o nosso telespectador colocou essa questão. Sim. De que o atendimento, para falar de sofrimento, pode desgastar o voluntário. Pode então, desgastar. O próprio trabalho oferece uma forma de realimentar o voluntário para enfrentar isso. Sim, nós somos preparados e à medida que vamos participando, nós vamos ficando mais preparados, porque temos que fazer treinamentos internos, né? Vivências, onde a gente se prepara, onde nós trabalhamos com sentimentos, nós temos ferramentas como uma preparação para falar de nós mesmos, onde a gente
a gente se abre, a gente fala daquilo que nos incomoda, aquilo vai nos deixando preparados, cria um vínculo com os colegas, porque nós estamos conversando e nos abrindo, né? Todo esse vínculo, temos reuniões de confraternização, onde não vamos nos ver só na troca de plantão, vamos nos encontrar uns com os outros, criando esse vínculo. O próprio trabalho do CVV nos possibilita como você me perguntou, né? Estamos falando hoje sobre a filosofia do CVV. Estão conosco o Roberto e a Márcia, que são voluntárias do CVV. Vamos ouvir mais uma dúvida, mais uma pergunta de um telespectador. Docente da área de enfermagem. Eu gostaria de saber se, sendo você já voluntário do CVV há tantos anos, se você notou alguma mudança nas pessoas nesse meio tempo e se os problemas das pessoas continuam os mesmos ou se houve mudança nesses problemas também que levam as pessoas a procurarem o CVV. Você responde, Roberto? Olha, eu, com 23 anos e não 15, que eu fui destituído de 8 anos aqui, eu posso dizer que houve mudança, sim. A entrada das comunicações em massa, a mudança do comportamento nas salas de aula, nas escolas. Havia nos anos 90, quando eu comecei, havia muita ligação das pessoas querendo desabafar, querendo conversar, coisas mais suaves, em vários horários. Depois entraram no mercado, me lembro que surgiram os telesexos, e era um assédio, havia um certo assédio nas voluntárias, isso desviou dos anos 90, depois começaram os chats, começaram os telefones celulares, os jovens que hoje usam espontaneamente, naturalmente, os celulares, saibam que isso surgiu há pouco tempo atrás, né? E também parte do público acabou indo para esse meio de comunicação. O que a gente percebe, o que eu percebo nesses anos, e também depois quando entrou o chat, eu fui para o chat, do telefone eu fui para o chat, é a pressão maior que existe hoje, principalmente sobre os jovens. A pressão sobre os jovens aumentou muito, e no chat se mostra muito bem isso. De telefone, alguns anos atrás, não era tão perceptível. Os problemas em si, o conteúdo emocional, eu diria que permanece, mas a forma e a violência como essa pressão emocional tem surgido, tem vindo sobre os jovens, principalmente, aumentou e aumentou bastante. Os casos de bullying são muitos, as carências afetivas, abandonos afetivos. Sente-se hoje uma intensidade muito maior, o que fez com que disparassem os processos das campanhas mundiais de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, uma série de ações mundiais no Brasil também, para prevenção, aumentou muito a questão da prevenção, combate ao pensamento suicida. Então, eu diria que em 20 anos, hoje a pressão emocional, a pressão social é bem maior do que era na época. Então, eu diria que este é um fator que se percebeu muito nesses 20 anos de voluntariado. A existência de todas essas plataformas que o CVV atende tiveram por objetivo atender uma demanda ou foi a atualização do próprio CVV? Olha, as plataformas surgiram, a plataforma, por exemplo, de nome Chat, o Chat surgiu em 2009, quando os chats eram só escritos de uma maneira bem simples e os computadores, os programas era uma coisa relativamente simples, mas que já demandava apoio emocional e já era visto como uma necessidade, 2009. Então, o chat, relativamente em 7 anos, é um dos... Mas cresceu demais. Então, as filas são muito grandes. E é uma maneira que o jovem encontra, a gente ouve no sentido de ler e entender, quando o jovem diz, eu sorrio na sala para chorar no quarto. Então, expressa bem uma situação. Existe uma angústia na juventude
E essa angústia ela é passada no silêncio dos celulares, dos laptops, dos quartos. Então, estas plataformas que surgiram, elas visam isso, atender esse público que está chegando, necessitando, mas que não tem. O telefone, de uma certa maneira, você estar falando dentro da sua casa, com pessoas ouvindo, não é confortável. O silêncio do escrito, o silêncio do chat, ele é muito atrativo nesse ponto de vista. Vamos ouvir Posso uma partezinha? Claro. Mas também temos ainda a solidão daquela pessoa idosa, né? Nós temos, né, a tristeza de uma pessoa que passa, né, pela depressão, que não consegue, às vezes, sair de casa. Isso continua ainda como problema acentuado nessa nova sociedade também, né? Isso aparece mais no telefone, né, do que lá no chat, na internet, porque o perfil de quem liga no telefone fixo é diferente. Então, o Roberto falou muito bem, a sociedade muda, os sentimentos por trás dos problemas são os mesmos, mas os problemas mudam, né? Há um tempo atrás a gente não ouvia falar de depressão. Hoje é uma das situações que ligam, que as pessoas que passam por esse problema ligam muito no CVV. Seria isso que eu queria complementar, né? Há uma diferença em função da maneira ou da comunicação que a pessoa faz uso para entrar em contato com o CVV. E é possível estabelecer um perfil de quem liga no telefone, de quem acessa o CVV por chat, por e-mail, ou todas as plataformas são acionadas por todos? Olha, eu diria que o chat, essencialmente jovens, a partir de 9, 10 anos, 11 anos, 12 anos, o chat tem uma incidência muito grande do pensamento suicida, né? Diferente do telefone, já isso é uma característica mundial, não é do CVV daqui. O telefone ele leva muito mais o apoio emocional, enquanto que o chat é muito mais a questão do pensamento suicídio nos vários estágios, né? Já as plataformas de e-mail acabam sendo, enquanto o jovem está esperando 2, 3 horas no chat, ele acaba escrevendo e mandando por e-mail. Então ele acaba arrastando também a forma de comunicação do próprio chat. O Skype, que também é uma plataforma de voz, também ele tem o componente, por ser celular, ele também acaba tendo o jovem, até pela facilidade de trabalhar a ferramenta, levando também as questões do jovem. Basicamente, por idade, está mais ou menos idade, ferramenta, modernidade da ferramenta, e ficando o telefone mais com apoio emocional, provavelmente numa faixa de idade maior, porque também nós não temos estatística nem controle sobre isso, mas no chat, sim, esse a gente sabe que os jovens estão muito presentes. Vamos ouvir mais uma pergunta do telespectador. Boa tarde, meu nome é Elitânia, sou psicóloga organizacional. Eu tenho uma pergunta para vocês. Eu gostaria de saber qual é a relação que tem a solidão e a depressão com o suicídio. Se é que existe alguma relação entre eles. Deu para ouvir aí? Solidão e depressão e a suicídio. relação, né, da solidão, se há, né? A solidão, de uma certa maneira, ela se apresenta, não raro, ela não precisa arrastar consigo a questão da depressão. A depressão é uma outra história. A solidão vem, nós encontramos muito em pessoas, já dito pela Márcia, em pessoas idosas, separações. Existe uma série de fatores que conduzem a pessoa para a solidão, o isolamento e a necessidade de conversar e desabafar e contar a própria história. Nós temos, por exemplo, no Lar São Vicente de Paulo, nós temos uma linha direta em que, ao perceberem aquela agitação emocional dos internos, tira-se do gancho e já liga direto para o CVV, dando possibilidade para que as pessoas contem e recontem a própria história várias vezes, típico da chamada solidão. Já a depressão tem um componente mais patológico, ele já tem um outro perfil, uma outra entrada,
Então, eu não associaria de imediato a solidão, a depressão ao suicídio, mas que são componentes, todo componente humano, todo sentimento que isola a pessoa, retira a pessoa do seu habitat, do seu dia a dia, da sua regularidade e começa a isolar a pessoa, seja uma solidão acentuada, seja uma depressão, pode induzir o pensamento suicida como uma alternativa de fugir de uma situação difícil que ela está vivendo. Vamos ouvir mais uma pergunta do telespectador. E eu gostaria de saber o que uma pessoa que não é voluntária pode estar fazendo por outra, que se encontra num momento de desespero, seja por uma perda, ou por uma demissão, ou por uma descoberta de uma doença terminal. Uma pessoa comum, né? Uma pessoa que não é voluntária, que não passou por esse nosso treinamento, o que ela pode fazer quando ela se depara com essas situações? Acolher, né? Ouvir, deixar a pessoa falar, escutar o que ela tem para colocar, porque é um momento onde ela está em crise, ela está passando por uma dor, ela está passando por um sofrimento e ela tem necessidade de colocar aquilo para fora. Ela vai ser repetitiva, ela vai entrar em desespero às vezes. A gente não precisa ter medo de se aproximar e oferecer ajuda. Ajuda nesse sentido, de permitir que a pessoa fala, de ser aquela pessoa que está do lado. A pessoa, às vezes, ela apresenta o problema e nem sempre a gente precisa de dar a solução para o problema. Às vezes ela quer ser ouvida, ela quer validar aquela dor que ela está sentindo e isso é através da fala, muitas vezes repetitiva. E às vezes a gente tem receio de se aproximar. A gente já parece que tem uma urgência de querer resolver o problema da pessoa. Então, a maneira que pode ajudar é estando do lado. A pessoa não vai se sentir sozinha, ela vai poder falar. E a gente, com paciência, com respeito, aguarda, espera, possibilita que a pessoa possa falar. Essa é uma maneira que qualquer pessoa pode ajudar aquele que está sofrendo. E essa é uma dica, inclusive, da nossa cartilha. Nós temos uma cartilha falando abertamente sobre o suicídio, em que essa é uma das formas que a gente pode auxiliar quando a gente ouve aquelas frases ou aquelas referências. A vida está difícil, eu queria sumir, eu queria ir para outro lugar. Isso são indicativos de que a pessoa não está suportando. E o que a gente recomenda na cartilha? Não tenha medo, se aproxime, fique próximo, ofereça, escute. Essa é uma maneira que pode ajudar, que uma pessoa comum pode ajudar a outra no seu sofrimento. Você nos explicou como que uma pessoa que não é voluntária do CVV pode acolher alguém que esteja precisando. Existe uma formação necessária para ser voluntário do CVV? Sim. Assim, não é formação profissional, acadêmica nenhuma. Né? A pessoa precisa de ter 18 anos ou mais, porque aí nós já acreditamos que ela está apta, né, a desenvolver os sentimentos, a compreender outra pessoa. Ela pode ser uma pessoa de qualquer formação acadêmica ou sem não se exige curso superior ou não necessariamente ela precisa de requisitos nessa questão de formação. Ela precisa ter a boa vontade, aquele chamado de querer ajudar a outra pessoa, gostar de acolher, de estar ali do lado, né? E passar pelo nosso curso. Nosso curso, qualquer pessoa que esteja interessada pode fazer o treinamento, é um curso preparatório. Então, qualquer pessoa que tenha vontade de fazer um trabalho voluntário, e que esse trabalho voluntário seja ligado a essa questão do ouvir, do acolher,
será bem-vindo ao CVV. Estamos falando no programa de hoje sobre a filosofia do CVV. Estão conosco o Roberto, que é voluntário do CVV, faz atendimento no chat e coordenador nacional do Eixo Voluntariado. Também está conosco a Márcia Araújo Pereira, que é coordenadora do atendimento por e-mail em Sorocaba e voluntária do posto em Sorocaba. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com a Márcia e o Roberto respondendo a mais perguntas dos nossos telespectadores. CVV, boa tarde.